O que um judeu está mostrando aos judeus? No livro de Hebreus, escrito por um judeu, existem vários ensinamentos a respeito de Jesus. Um judeu escrevendo a outros judeus, falando a respeito de Jesus, que era judeu, para que os judeus compreendessem exatamente, realmente, quem era Jesus. Nesse capítulo 4 do livro de Hebreus, esse autor judeu fala algo muito interessante a respeito de Jesus. Olha, é um texto longo, mas escute com atenção. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós ou de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isto é uma citação de Deuteronômio 12:9. Você pode olhar na sua Torá. Deuteronômio 12:9 diz Deus que os desobedientes não entrariam no descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado o descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Poderíamos traduzir essa frase como resta um Shabat para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, aquele que entrou no Shabat de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. O que um judeu está mostrando aos judeus nesse texto? Que Jesus é o Shabat de Deus. O que muitos judeus têm dificuldade de entender é que Shabat não é apenas um dia da semana. O sábado não é apenas um dia que se guarda no calendário, tanto assim que, em muitas vezes, havia 2 sábados numa semana. Na própria semana em que Jesus morreu, houve 2 sábados naquela semana. Um sábado religioso e cerimonial e o sábado, dia da semana. Às vezes, um sábado poderia cair numa quinta-feira, às vezes cair na quarta, e poderia acontecer de um sábado cair na sexta-feira. Então, haver 2 sábados seguidos. Um sábado cerimonial, religioso, e outro sábado da semana, do dia da semana. E isto sempre acontece, isso acontece até hoje. Mas o conceito de sábado tem sido muito mal interpretado pela igreja, então nem se fala. O que o autor aos Hebreus está mostrando aqui é que quando Deus está falando de Shabat, está falando de descanso. E ele fala, olha, as pessoas que foram desobedientes, aquela geração que saiu do Egito e murmurava, reclamava o tempo todo, queixava-se, essa geração não entrou na terra prometida. E aquela terra prometida era tida como o descanso. Deus disse, essa geração não vai entrar no meu descanso. Entrar na terra era um Shabat.
Agora, o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui é que era mais do que isto. Entrar no descanso de Deus, praticar o Shabat de Deus, não é apenas guardar um dia, como também não era apenas entrar na terra prometida. Entrar no Shabat de Deus é viver uma vida correta diante de Deus, é desfrutar das bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Eu conheço muitos judeus que guardam o Shabat, mas vivem o restante da semana de qualquer maneira, de qualquer jeito. Apenas guardam o sábado, como se isto fosse a intenção maior de Deus. Alguns judeus pensam que o que os distingue de outros povos, alguns judeus imaginam que assim o que os separa de outras pessoas é a circuncisão e a guarda do sábado, e para alguns até a Torá. Isto não é verdade, é mais do que isto. Não é porque você guarda o sábado que você é abençoado por Deus. Deus quer que você entenda, judeu, que o descanso que ele tem, o Shabat que Deus tem para você, é um Shabat espiritual. Não se trata de rituais, não se trata de tradições, não se trata de guardar alguns preceitos e conceitos. É você viver a vida que Deus tem para você. E você, então, como judeu, vai entender o que de fato é o Shabat de Deus. Isto que o autor aos judeus, aos hebreus, um judeu está mostrando para os judeus. Se você ainda não entrou em Jesus Cristo, se você ainda não aceitou que Jesus seja o Messias, o Mashiach, você ainda não entrou no Shabat. Você ainda não descansou. Lembre-se que o Shabat tinha duas funções: descanso e adoração. Tanto assim que a própria terra tinha o seu Shabat. A própria terra tinha o seu descanso. Então, o Shabat, o sábado, tinha duas funções: descanso. Os animais deveriam descansar, a terra deveria descansar, as pessoas deveriam descansar. E adoração, culto. Era um dia, um período separado para descanso do corpo e adoração a Deus. Agora, se nós não estamos recebendo, se nós como judeus não estamos recebendo o Messias que ele enviou, nós não estamos vivendo no Shabat de Deus. Ainda que cumpramos o Shabat da semana, nós não entramos no Shabat de Deus. É isto que o autor aos Hebreus está mostrando aos seus irmãos judeus. Judeu, você quer de fato cumprir o Shabat? Descanse em Jesus. É por isso que Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele chama as pessoas cansadas a ele, e ele fala que daria a essas pessoas descanso. Ele daria às pessoas o Shabat, porque Jesus é o Shabat de Deus. É isto que o judeu está mostrando aos judeus. Judeu, Jesus é o descanso de Deus. Jesus é o Shabat de Deus.